aquilo dói em você? A gente, além daquela síndrome, né, do cachorro vira-lata, da crença que a gente, sim, é diminuído, a gente já parece que vem de berço, né? A gente já nasce menor do que todo o restante do mundo. E aí eu fui conversar com eles falaram, nossa, eu nunca entendi por que você trabalha em nossa casa. E aí quando eu escutei isso, eu chorei tanto, gente, quando eu cheguei em casa. E eu falei, porque ninguém me fala o que mais eu posso fazer. Eu vejo que a gente também é um povo, Gabi, muito fiel ao nosso trabalho. E eu não acho os americanos tão fiéis ao trabalho. A gente recolocou o engenheiro civil na NASA. E eu acho isso muito legal, porque o brasileiro é visto dessa maneira. As pessoas acham que não, mas nós somos vistos como as pessoas que conseguem fazer tudo. A gente é muito dinâmico e por criatividade. Não existe, gente, nenhum brasileiro sem alguma insegurança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Eu sou a Gabi, a Carla é a minha co-host, e hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, super especial, é a Thaís. Ela é a fundadora do Carreira USA, que é um projeto que ela iniciou há 5 anos, se eu não estou enganada. E nesses 5 anos, ela vem ajudando milhares de pessoas a construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Ela tem uma história inspiradora, onde ela mesma iniciou esse projeto fazendo esse serviço com ela, onde ela iniciou o seu trabalho e muito rapidamente começou a progredir e expandir e decidiu ajudar outras pessoas. Thaís, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no podcast hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês pelo espaço. Eu estou feliz de vir aqui conversar com vocês. Ai, Thaís, também estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada por aceitar, né? Estar aqui e conversar com a gente. E antes de começar com as dicas, que a gente vai trazer aí muitas informações interessantes para quem quer se recolocar ou se colocar no mercado americano, né? Eu gostaria de entender como foi para Thaís May começar o Carreira USA. Quais foram os desafios no início, na verdade, da sua jornada empreendedora? A empresa veio de uma dor minha. Então, eu vim pra cá há quase 11 anos atrás como au pair. E aí, acabou que o meu marido, na época, meu então namorado, conseguiu uma oportunidade de trabalho. A gente conseguiu o EB3, o tão sonhado Green Card. E eu me vi perdida profissionalmente falando. Eu sou engenheira ambiental de formação no Brasil. Tinha um sonho de ser engenheira ambiental aqui. E no momento que eu peguei o documento, parece que todos os meus problemas começaram, né? Eles não terminaram. Eles começaram, na verdade, profissionalmente falando. Meu marido era super feliz profissionalmente, porque ele conseguiu o EB3 pela profissão dele, que é mecânico, então ele já estava trabalhando na área, e eu me vi perdida. Eu falei, e agora? Eu fui para estudar inglês, ficar melhor na língua, mas acabou que a gente ficou, e como que eu recomeço isso? E para mim foi muito difícil, eu passei 3 anos sozinha, sem a ajuda de ninguém. Nesses quase 2 anos, desses 3 anos, 2 anos, eu fiquei em trabalhos informais. Eu continuei sendo babá, eu continuei sendo garçonete. Eu realmente não consegui sair da bolha, né, do trabalho do imigrante que as pessoas falam por não ter suporte. E eu acho que pior do que não ter suporte, eu não tinha um brasileiro de referência, não tinha uma brasileira, sabe, pra conversar. Eram sempre os americanos ou os indianos. Tinha muito grupo de indiano profissional no Facebook. Eu conversava com eles, mas era difícil, eles não conseguiam me dar clareza do caminho. E parecia uma coisa tão distante que nesses 2 anos eu desisti. Pra falar bem sincera, assim, eu me acomodei, eu desisti. E eu falei, quer saber? Dá pra ter uma vida confortável, né? Porque você não ganha mal nos trabalhos informais. Você fica com você meio que se conforta ali no que você tem. E eu falei, tá confortável o suficiente. Até que, depois de 2 anos, uma amiga minha, ela mora na Alemanha, veio me visitar. E ela foi transferida pela Adidas, estava conseguindo fazer a carreira dela ainda daquele jeito que a gente sempre sonha internacionalmente. E ela me contando, e sabe quando aquilo dói em você? Eu tava muito feliz por ela. Mas eu falei, gente, olha a diferença. A gente estudou juntas, a gente cresceu juntas, e aí cada um foi para um país. E por que a dela tomou esse caminho e a minha tomou esse outro caminho, né? Então foi a primeira pessoa que me fez me sentir incomodada de estar ali onde eu estava trabalhando.
E aí eu comecei, né, a falar isso com meu marido, que eu queria ver outros caminhos, mas que eu não sabia como. Até que uma das famílias que eu trabalhava, eu tinha uma família de manhã americana e uma família holandesa na parte da tarde. A família holandesa decidiu ir embora. E aí eu fiquei desempregada. Então, mais uma vez, eu tenho que procurar mais uma família. E aí meu marido falou assim, não vai mais procurar. Você já não falou que você quer ir pro mercado? Vamos tentar. Pede ajuda pra essa família americana, porque eles são minha família, assim, até hoje, sabe? Nós ainda somos amigos. Eles trabalham aqui na Carreira USA, inclusive, são consultores de carreira. Sim, é bem legal, assim, a nossa história juntos. E aí eu falei, tudo bem. E aí eu fui conversar com eles falaram, nossa, eu nunca entendi por que você trabalha em nossa casa. E aí quando eu escutei isso, eu chorei tanto, gente, quando eu cheguei em casa. Porque ela falou, você é inteligente, você fala inglês fluente, você é formada, você tem documentos. Eu nunca entendi por que você estava aqui em casa. E eu falei, porque ninguém me fala. O que mais eu posso fazer? Eu não consigo encontrar um suporte. E essa família americana foi o meu suporte para fazer um currículo, para me apresentar caminhos, e eles me apresentaram o caminho de ser executive assistant no mercado. E aí, assim, foram longos 3 meses tentando trabalho, não consegui rápido, até porque foi um período, assim, de desconstrução muito grande para mim. E aí, quando eu já consegui numa empresa boa, num cargo bom, com salário bom, e eu vi que eu tava ganhando mais do que muita gente, do que as minhas amigas, e eu falei, olha só, dá! É só que a gente não sabe que dá, não é? Eu falei, é simplesmente isso. E aí, enfim, eu fiquei 4 anos no corporativo, fui mudando de emprego, fui crescendo. E na pandemia veio aquela vontade de fazer alguma coisa pra alguém, né? Eu nunca me vi empreendedora, por mais que eu tinha uma veia muito empreendedora, minha família é toda CLT. Então também tem isso, né? Meu berço é CLT. Ninguém falou, isso é uma ótima ideia, faça um negócio. Isso é uma ótima ideia, você pode ganhar dinheiro com as suas ideias, né? Eu vim de uma família CLT e, querendo ou não, isso faz muita diferença, né? Muita. E aí, quando eu comecei a fazer... Imagina, por hobby. Foi assim, eu quero ajudar as pessoas. Eu falei, vou fazer. O que eu sei fazer? E aí eu abri, gente, um blog para português, de Boston para português, falantes de português. Eu não via essa parte de RH como alguma coisa que eu poderia ajudar alguém. Olha que engraçado, por mais que eu soubesse muito, eu ajudava todos os meus amigos. Eu já estava muito envolvida com RH na Veolia, né? Eu já tinha mudado de empresa e aí eu fui ser executive assistant da rede de RH. E quando entrou a pandemia, não tinha mão de obra, eu fiz tudo, gente. Eu recrutei, eu abri carta de imigração, eu mandava as flores do pessoal que morria pelo RH. Gente, eu fiz tudo que você possa imaginar. Foi horrível, assim, das coisas boas às coisas muito ruins, tá? Trabalhei no time de bônus, eu sei estruturar os bônus, como eles fazem. Assim, foi incrível, porque não tinha gente pra trabalhar. E eu, assim, me apaixonei pelo departamento e eles deixaram eu navegar em tudo isso, né? Hoje, pensando bem, eles nunca deixariam mais a Executive Assistant fazer tudo que eu fiz. Mas foi literalmente a oportunidade que a pandemia me deu. Sabe, eu não teria esse acesso a tudo que eu tive. E aí, eu comecei a fazer esse blog, né, sobre Boston. E eu quase não tirei tempo em casa, igual todo mundo, né? Como a Veolia são serviços essenciais, trabalham com serviços essenciais, eu trabalhava no corporate, eu fiquei 1 mês só em casa. Nossa. Então, eu aproveitava a cidade vazia. Boston, assim, tava vazia, aquele deserto, todo mundo trabalhando de casa. Então, eu tinha muito tempo pra filmar, pra tirar foto, né? E eu falava, gente, eu vou trabalhar e já volto. Todo meu horário de almoço, eu vou... Aí, o pessoal não queria saber de Boston. Eles queriam saber do meu trabalho. E aí eu percebi os brasileiros perguntando, não, calma, mostra sua mesa, mostra a empresa, mostra a cozinha, mostra. E eu percebi que as pessoas queriam saber do meu trabalho. Eu falei, e se eu ajudasse elas a conseguir esse trabalho? Porque eu percebi também que ninguém trabalhava. As pessoas falavam, eu não consegui, como você conseguiu? E eu falei, ué, então não era só eu. Então tem muita gente que também não consegue. E aí foi da onde a gente começou, fazendo um currículo, um LinkedIn. Eu comecei em agosto de 2020. E aí eu vi que ia ser sério. Eu falei, eu acho que isso vai virar um negócio. Tem muita gente querendo. Aí em novembro de 2020 eu abri a empresa. Então a gente tá realmente prestes a celebrar 5 anos. E em abril de 2021 eu já saí do corporativo. Porque assim, foi muito rápido, foi muito grande. Eu tinha uma questão pessoal com a minha gerente também, que eu não era muito feliz com ela. E deu um boom tão grande, porque eu fui a primeira brasileira a fazer
o que eu fiz. Não tinha nenhuma consultoria para brasileiro de carreira, né, aqui nos Estados Unidos. Então a gente foi pioneiro nisso. E assim nasceu a Carreira USA, gente. Uau! Que Incrível. história linda, Thaís. E você contou isso e, assim, veio várias coisas, lógico, né, na minha cabeça, porque eu já passei por isso e já fui também, já trabalhei em trabalhos informais, e eu acho que a maioria das pessoas passou pelo mesmo, né? Raramente eu encontro alguém que já veio de uma multinacional, e aí veio no seu trabalho que já fazia no Brasil, enfim. Isso é uma história que é uma em mil, né? Então, assim, tirando isso como exemplo, eu queria saber, já que você já lidou com tanta gente, né? De onde que vem essa crença limitante que a gente, como, né, que tem como brasileiro? Realmente eu tinha essa visão também. Eu via os indianos, eu via os americanos, eu via outras nacionalidades já indo para os trabalhos que eu achava, uau, quero ser um dia, mas eu nem ousava, né, nem pensava naquilo. Mas de onde é que vem isso, né? E como é que é esse trabalho para realmente mudar essa mentalidade das pessoas, dos brasileiros? Eu acho que ainda falta referência, Gabi. Eu acho que tem muito brasileiro brilhando no mercado corporativo. Tem um dado que eu sempre gosto de falar, que 90% das empresas nos Estados Unidos tem pelo menos um brasileiro no quadro de funcionários. Sério? Nossa, eu não sabia que era Gente, tão... é muito grande. Se a gente parar pra pensar, se parar pra pensar, tem muito brasileiro mesmo, não tem? Tem. Então faz todo sentido. Eu peguei esse dado numa reportagem da Record Américas que teve, e eu achei assim muito sensacional, porque me fez ver que, na verdade, tem, Gabi, muito brasileiro também nesses lugares incríveis. E eu tô tentando trazer um pouco isso mais na minha página. Mas falta o quê? Referência. Falta o brasileiro se ajudar, falta quem já chegou lá dar a mão para outros que ainda não conseguiram. E dar a mão, assim, genuinamente, sabe? Talvez ele não vai receber nada em troca, a não ser a gratidão daquela pessoa ter conseguido também. Então eu falo que, assim, a Carreira USA não foi só a primeira empresa a te ajudar a fazer um currículo, mas eu queria ser também um ponto de referência para brasileiros que têm o sonho de trabalhar no corporativo. Então hoje, quando as pessoas chegam até a gente, Gabi, eu conto todas as histórias que eu posso. Eu sou engenheira elétrica. Eu mostro todos os engenheiros elétricos que já conseguiram. Eu mostro os estados que eles estão, qual era o background deles, para eles verem que não tem nada de demais. Ele não era um Einstein. Ele tinha uma formação, uns aninhos de experiência, o documento em inglês, sabe? Uma coisa que todo mundo tem. Então eu acho que ainda falta um pouco do brasileiro falar que conseguiu. A gente, além daquela síndrome, né, do cachorro vira-lata, da crença que a gente, sim, é diminuído, a gente já parece que vem de berço, né? A gente já nasce menor do que todo o restante do mundo. É bem triste, inclusive. Eu acho que a gente também tem aquela coisa cultural de eu não posso falar pra ninguém estragar o que eu tô vivendo. Quando você tá vivendo uma coisa muito ruim, você conta, né? Nossa, conta pra todo mundo. Ai, chora, aquela coisa do vitimismo, que o brasileiro também é bom. E quando alguma coisa muito boa tá acontecendo, ou quando ela descobre um caminho bom, ela guarda, ela retrai. E eu falo isso porque, por exemplo, uma coisa difícil, gente, da gente conseguir, a pessoa fica 6 meses ali num projeto com a gente, né, na nossa mentoria, e aí quando ela consegue um trabalho, ela não quer tirar uma foto, ela não quer dar um depoimento, ela não quer, parece que não quer contar que teve ajuda. Ou, não, eu não quero que o pessoal saiba quanto eu ganho, ou sabe, aquela coisa de não. E eu falo, gente, mas não é mostrar, não é pro meu marketing, pras minhas vendas, não. É pra inspirar. Exatamente. Sabe? A tua história vai inspirar muitas outras mulheres, muitas outras famílias. Então eu acho que o brasileiro ainda não tem isso de compartilhar pra inspirar. Ele tem o medo, aquela coisa do olho gordo, de... Nossa senhora, gente, é uma muita crença limitante muito cultural. grande. Cultural, assim, também. Então eu acho que ainda... E a coisa do snob, né? Porque também, culturalmente falando, quem conta o que deu certo é snob, é metido, não tem humildade, porque a nossa humildade é sofrer, né? Tem que sofrer pra ser humilde. Eu e Carla somos muito snobs, que a gente traz um monte de mulher aqui, poderosíssima. Vocês são snobíssimas. Então eu acho que é isso, falta ser referência, falta o pessoal querer falar pra inspirar mesmo e ajudar um pouquinho mais.
E eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com o propósito desse podcast, sabe? A gente tem trazido histórias inspiradoras justamente para mostrar que é possível. Porque lá atrás a gente também duvidou que era. E graças a Deus eu e a Gabi hoje estamos em boas posições, né? Ainda esperamos por mais, mas, né, a gente tá feliz onde a gente tá. E justamente foi por uma tá dando suporte pra outra. E muitas vezes você não consegue, você acha que não é capaz por ter essa falta de suporte, né? Então a gente falou, vamos começar com esse podcast, porque eu tenho certeza que por ouvirem histórias aí de pessoas que conseguiram chegar lá, a pessoa vai achar que também é possível, né? Que também é capaz. Então, eu achei essa parte muito interessante da sua fala e também o fato de você ter estado na pele dos seus clientes. Isso te traz mais empatia, imagino eu, te faz entender o que ele tá passando. Então, isso é importante pra você também, né? Como alguém que tá no outro lado agora. Com certeza, eu falo pra eles, eu já fui a pessoa que não falava inglês, eu já fui a pessoa que não acreditou, eu fui a pessoa do trabalho informal, eu fui a pessoa que fiz mudança de carreira por não saber como seguir a minha carreira. Eu falei, tudo que você acha que vai passar, eu já passei. Assim, não tem como ter passado. Eu só não passei pelo que muitos passam hoje em dia, de poder chegar com um documento, né, por conta dos pleitos hoje. Gente, a galera que chega documentada, eu falo, vocês não têm noção a sorte que vocês têm de não esperar um processo aqui. Então, assim, já vai pras cabeças, já tem que ir pros cargos bons, empresa boa, não tem que passar por emprego informal, não precisa, né? Exato. Concordo 100%. E eu posso só começar a perguntar as coisas, já que você falou de documentação. Então, isso é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Porque muitas vezes quando a pessoa fala, eu quero começar a trabalhar na minha área nos Estados Unidos, a primeira pergunta é, eu tenho que registrar o meu diploma, fazer equivalência? Isso é uma coisa que muitas vezes acha que é as pessoas acham que é um limitante, né? Pra mim não foi, eu atuo na minha área há alguns anos já, e não tive dificuldade de fazer essa transferência, né? Mas eu vejo que algumas pessoas que têm cargos um pouco mais técnicos, lá, arquitetura ou engenheiros, acham que isso vai ser um limitante. Você tem visto isso dessa forma? Não, e é uma coisa que eu adoro já começar falando, adorei a pergunta. Quebrar esse paradigma, porque é um mito tão grande, é uma mentira tão grande, de que precisa validar diploma para trabalhar nos Estados Unidos. Eu falo, não. Para trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter documento, permissão de trabalho e falar inglês. É isso que você precisa. Agora, a área de atuação, a gente vai conversar. E tem caminhos paralelos para todos os tipos. Mas, por exemplo, esse ano eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é o que mais faz todo mundo pensar. Tá bom, agora eu tenho um caso real. A gente recolocou o engenheiro civil na NASA. Nossa! Tem validação de diploma e sem licença. Ele tinha chegado em outubro nos Estados Unidos do ano passado. E aí, em janeiro, ele foi recolocado. Pronto. A primeira experiência nos Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem validar diploma e sem a PI, né? É claro que, o que eu falo pra todo mundo? Existem profissões licenciadas, né? E aí, licença e diploma também são coisas diferentes. Gente, validar diploma é só se você for ou estudar ou tirar licença. O corporativo nunca vai pedir pra você validar o seu diploma, ele vai pedir pra você traduzir, ponto. É uma tradução juramentada super simples, né? Que o pessoal precisa e acabou. Quando é que você precisa validar o diploma? Se você quiser estudar mais, e aí vai fundo, mas por querer próprio, não porque é necessário estudar nos Estados Unidos para conseguir um emprego, né? Ou então, para você chegar na área que você quer. Então, o que eu falo? Engenheiro, arquiteto, advogado, que são contador, as áreas corporativas em si não precisa de certificação e nem de licença para você conseguir um trabalho. Tem áreas muito similares, paralelas e até com os mesmos cargos. Não é todo engenheiro que assina projeto. Não é todo arquiteto que assina projeto, não é? Então, e do mesmo jeito não é todo advogado que assina um projeto. Então, dá sim para advogar, como paralegal, como contract manager. A gente tem tantas opções para ganhar bem. Eu acho que esse que é o mais importante falar. Porque quando o pessoal você fala ganhar bem, o que isso significa? Ganhar bem, pra mim, é pelo menos ali uns 90, 100 mil dólares por ano. Então, se a pessoa tiver uma experiência razoável e toda... Porque, geralmente, quem já é advogado no Brasil, quem já é engenheiro há alguns anos, a gente tá falando de uma pessoa com 10 anos de experiência, tá? Tem diploma, 10 anos de experiência, 100 mil pra cima de salário é o que ele tem que mirar.
sabe? Tem que pensar assim, porque ele já tem bastante experiência. Agora, se é alguém que tá iniciando, ai, Thaís, eu realmente só vim com a minha formação e ali no máximo 5 aninhos de experiência, ou não chegou a 10 ainda, vamos baixar um pouquinho, vamos pensar nos seus 70 mil, né? Vamos começar ali com 70 mil por ano, que, gente, tá excelente. Quando eu entrei no corporativo, foi pra ganhar 59, quase 60, não era nem 60 redondo, tá? Mil por ano, e já era muito dinheiro. Eu também entrei nessa faixa. Não é? Então, eu acho que ir atrás da informação correta. A gente ainda escuta falar que precisa validar um diploma e tirar certificação. De quem que a gente escuta isso? Das empresas que fazem esse serviço. Então, é sempre uma empresa que faz esse serviço que vai te falar, não, precisa fazer. Então, ela tá vendendo o serviço dela e ela não tá nem aí se você realmente vai precisar dessa informação ou não. E tem muitos escritórios de advocacia que acabam falando que é melhor, que é necessário para deixar tudo mais forte. Mas por quê? Eles estão garantindo deles, né, gente? Quanto mais qualificado você for, é óbvio que mais fácil vai ser as portas abertas, mas não quer dizer que seja necessário, tá? Exatamente. Inclusive, a gente, só pra terminar, Gabi, o nosso lema aqui na Carreira USA é: a gente coloca você no mercado com o que você tem em mãos. Eu acho um absurdo a pessoa ter que chegar e pensar em estudar mais. É caro, é difícil. Ela primeiro tem que entrar no mercado com o que ela tem em mãos, tanto de experiência, tanto de formação. E aí depois ela vai traçando, sabe, o que mais ela pode estudar e como ela vai se desenvolver. Eu não sou contra tirar licença. Eu acho maravilhoso, gente, até porque você ganha muito mais depois. Mas não como primeiro passo. Eu acho que como primeiro passo é frustrante. Concordo. Eu acho que essa experiência também é válida, né? Essa primeira experiência, na verdade, é um pontapé para muitas outras que virão. Você mencionou, Thaís, que você fez muita coisa no seu primeiro emprego. Você fez, tá ali, eram várias, como é que diz? Várias funções, basicamente, né? E uma coisa que eu tenho observado do perfil do brasileiro é quando ele chega numa empresa, ele faz a mesma coisa. Ele sempre acha o trabalho dele muito fácil. Então ele, deixa eu fazer isso aqui. Sabe? Ele vai acumulando essas funções. Isso é uma coisa que eu vejo que eu faço, né? A Carla, a gente conversa sobre isso. E tem amigos meus que também, né? Tem um amigo na Meta, por exemplo, no Facebook, trabalhando. E eu vejo pessoas sendo mandadas embora, mas eu não vejo os brasileiros sendo mandados embora. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Todo mundo que chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu falo, olha, aguenta o processo seletivo, porque ele é a parte mais difícil. Trabalhar depois, você vai trabalhar com as duas mãos nas costas, porque o ritmo que a gente tem de trabalho no Brasil, pro ritmo de trabalho que é aqui, gente, o brasileiro leva assim muito fácil, né? Por isso que a gente fica aí buscando mais função, buscando mais coisas pra fazer. Inclusive, o processo seletivo é 10 vezes mais difícil. Eu vejo que a gente também é um povo, Gabi, muito fiel ao nosso trabalho. E eu não acho os americanos tão fiéis ao trabalho. Eu acho que não é só a gente consegue fazer mais coisa, porque a gente tá acostumado a funções muito multitasks no Brasil, né? Inclusive, essa é uma super dificuldade na hora de montar o currículo. A pessoa me conta 5 funções dentro de uma só. Aí eu falo, peraí, a gente não pode colocar essas 5 funções. A gente tem que dar o highlight no que você mais fazia, no que mais faz sentido pra vaga que você quer. Aí a pessoa fala, então tá bom, né? É até difícil juntar os pontos. Sim. Mas aqui eu vejo que é muito porque eu vejo mais por nós sermos fiéis ao trabalho. Eu acho que é mais uma característica. O brasileiro é muito fiel ao trabalho. A gente tem o trabalho, assim como a gente, às vezes tem gente que se dedica mais ao trabalho do que a família, do que aos amigos, porque é a nossa fonte de renda, porque é aquilo que nos sustenta. E tanto que o brasileiro mesmo, se a gente for ver, ele tem essa característica também de ficar muitos anos no mesmo emprego. A gente não muda de emprego igual eles mudam aqui. A gente gosta mais da segurança, enquanto o americano não. Uma coisa que assim, me surpreendeu muito foi o quanto que eles trocam de trabalho. E quanto que eles trocam de estado. Eles mudam de, né, gente, de estado. Eles vão por conta do país, por causa do trabalho, larga a família, larga todo mundo. O brasileiro jamais faria isso.
É muito difícil. Então eu acho que a gente tem essa cultura de entregar mais pra mostrar que a gente tá feliz, pra mostrar que a gente tá gostando, né? Pelo crescimento. E é claro que as empresas vão valorizar isso. E eu acho isso muito legal, porque o brasileiro é visto dessa maneira. As pessoas acham que não, mas nós somos vistos como as pessoas que conseguem fazer tudo. A gente é muito dinâmico e por criatividade. Eu sou muito feliz, assim, quando a pessoa fala, nossa, a brasileira é muito criativa. Eu falo, a gente é mesmo. Eu falo, nós somos mesmo. Eu fui chamada de resourceful. A gente dá um jeito, assim, não tem não, sabe? É muito difícil a gente dar não. E eu acho que também é uma coisa cultural, né? O brasileiro não sabe falar não. Não fala não pra família, não fala não pra ninguém. Imagina no trabalho, né? A gente aprendeu que se a gente falar não, lá você é demitido, você, enfim, é outra, né? Outro mundo. Então eu acho que a gente olha e a gente fala, ai, vou conseguir. E aí a gente é resourceful, né? A gente dá um jeito até conseguir. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Porque você está tentando um processo seletivo, competindo com pessoas, às vezes, de vários países. Mas eu entendo, né, que os recrutadores têm uma visão positiva sobre os brasileiros, né? Sobre a qualidade de trabalho que a gente entrega. E isso é muito bom. A gente que não tem. É a assim também, gente né? que não tem, porque eu acho que a gente só foi ver tudo isso, eu pelo menos, né? Eu só fui ver isso depois que eu tava trabalhando no meio de um monte de americano. Exato. E aí eu falei, olha exato. como a gente é diferente, como a gente é bom, né? Eu acho que antes de entrar no mercado é difícil a gente se enxergar desse jeito. Sim. Eu tive a E mesma Thaís, experiência. Exato. Notei também essa diferença grande da nossa ética de trabalho e da ética de trabalho do americano. Ele não. Uma observação, né? Ele não sai do escopo. É muito limitado no escopo dele. Se o emprego dizia, a sua função é essa, ele se limita àquilo e ele, out of my business, não tem nada a ver com isso. Above my paycheck. Ouvi isso várias vezes. Enquanto que o brasileiro, vem cá, daqui. Eu faço, eu resolvo. Quer aprender um pouquinho de tudo, né? E Thaís, Verdade. uma coisa que você citou, que eu fiquei curiosa, é em relação à adaptação do seu currículo brasileiro ao modelo americano, né? Que isso é uma dificuldade que até a gente teve, né, Gabi, quando a gente estava procurando por novos trabalhos nesses últimos anos, em adaptar as experiências que a gente teve. Porque às vezes você quer uma vaga, mas a vaga não conversa tanto com o seu histórico, pelo menos na sua cabeça, né? Você pensa assim, eu fiz isso, e a vaga tá pedindo por outras coisas. Essa adaptação, eu imagino que seja um desafio muito grande, né, para todo mundo que chega aqui. Como você lida com isso? E quais os desafios nesse sentido que os seus clientes É a parte que eu mais gosto, gente. Nossa, o que eu mais gosto de trabalhar é quando a pessoa chega e ela acha que vai ser A e B, a carreira dela pode ser A, B, C, D, E e F aqui nos Estados Unidos, e ela sai com o olhinho todo brilhando, sabe? De ter encontrado esse caminho. Eu acho que é o mais legal. Primeiro, eu acho que assim, no Brasil a gente é muito engessado em nomenclatura. É o primeiro problema de todos, e eu fui essa pessoa. Tanto que eu queria ser engenheira ambiental. Quando eu fui proposta, né, eu comecei como executive assistant, foi o caminho que me deram. Gente, eu não gostei, me falar que eu fiquei ofendida, que eu falei, a família me rebaixou, eu sou engenheira, eu tinha um papelzinho engenheira, tá? Thaís é engenheira. Então, primeiro que a gente é muito ligado à nomenclatura. No Brasil, você só pode ser aquela nomenclatura de formação. É muito difícil você navegar entre áreas, né? Ou navegar entre indústrias também. Então, mostrar pro brasileiro que ele tem aquela formação, mas que ela se encaixa em diferentes outras áreas de atuação por conta das habilidades, por conta das características que ele traz como profissional, é o primeiro caminho que a gente faz. E uma outra coisa também que o primeiro passo que eu faço, Carla, é entender com o brasileiro o que ele quer. Ele quer carreira? Ele quer só dinheiro? Ele quer só estabilidade? O que ele tá buscando? Porque eu também vejo que a gente tem um perfil no Brasil de não pensar no longo prazo profissional. Então a gente só vai saindo de um trabalho e pegando outro, saindo de um trabalho e pegando outro. E também por ser um problema financeiro, né? A maioria dos brasileiros vive de paycheck para paycheck, não podem tirar o tempo para pensar, não conseguem investir em coach, né? Enfim, a gente não consegue ter esse investimento. Eu fui essa pessoa. Eu tive 7 mudanças de carreira, se a gente for pensar ao longo da minha história, por conta disso. Abri uma porta, eu entrava. Então, o mais difícil é pegar esse brasileiro e fazer ele entender o que você quer agora. Já que você mudou de país, o que você quer?
E agora vamos pensar num próximo passo, então, que faça sentido com o que você quer. Não vamos pegar só mais um emprego. Eu acho que essa é a minha primeira função com eles, sabe? Como profissional, assim. Não vai ser só mais um trabalho. Já que você mudou de país, já que você fez o mais difícil, você chegou aqui, você já tá na página em branco e você tem um tempinho aí pra procurar, vamos procurar uma coisa que faça sentido. E aí, Carla, é muito lindo porque tem gente que muda de carreira. Tem gente que fala, que bom, não aguentava mais fazer isso. Nossa, eu sempre quis fazer uma outra coisa. Então, assim, nunca se deu a oportunidade de pensar o que ela realmente queria fazer pra trabalhar. Então, esse é o primeiro passo, assim, de descoberta. A gente descobriu isso, tá, vamos ver isso aqui, aonde se encaixa no mercado americano. E a gente apresenta caminhos, a gente apresenta job titles, a gente apresenta algumas possibilidades, a pessoa escolhe, e a partir da escolha dela, aí sim eu volto pro passado dela. O brasileiro faz ao contrário, ele quer pegar o que ele tem e ficar colocando goela abaixo das posições, e realmente fica difícil, mas é o caminho reverso que você tem que fazer, a engenharia reversa. Primeiro pensar o que eu quero, qual é a vaga, por quê, e aí você olha pro seu passado, para suas histórias e fala, tá, como que eu faço o que eu fiz, conversar com isso daqui. E aí eles mesmos conseguem fazer isso, fica claro, sabe, fica lógico. Ah, é verdade, olha, eu fazia essa função, eu tinha essa coisa, esse software é parecido. E aí a gente consegue criar um material que converse com essa vaga. O erro do brasileiro é fazer um material pra mostrar o passado inteiro. Ele quer contar tudo que ele fez, tá animadíssimo. Eu tenho essa culpa. Não é? Eu quero contar tudo que eu fiz, animadíssimo, mesmo se é relevante pra vaga ou não. Então a gente ensina, não, você tem que conversar com aquela vaga. Então, o recrutador, ele não te contrata pelos seus motivos, ele contrata pelos motivos dele. Quais são os motivos dele? O que tá ali na vaga. Então, você só vai falar aquilo, você não vai falar mais nada fora. Ah, mas eu tenho uma história legal, guarda. Tem alguma coisa a ver com a vaga? Guarda. Outro dia você conta, né? Pra mim, esse foi o maior desafio, eu acho, porque quando eu tava fazendo o meu resumê, o meu LinkedIn, eu coloquei, bem, eu sabia que eu queria Project Management, né? Então, eu tinha muita coisa que eu podia usar, que eu já tinha trabalhado no IF, ajudando como administrative assistant, né, em finanças também lá, mesmo que eu tinha 16 anos, sabe, ainda novinha e tudo mais, mas eu tinha muita coisa que eu dizia, não, mas eu tô mentindo se eu falar isso, porque os títulos, eles mudam, né, então demorou muito pra mim pra quebrar, porque no início parecia que eu tava mentindo, parecia que eu tava criando, né, aumentando, mas o que na verdade é você pegar aquela partezinha que conversa com a vaga de hoje e trazer ela e colocar em evidência. E isso pra mim foi, assim, foi muito difícil de fazer. Tudo bem ela ter um outro nome, né, Gabi? O que eu falo pro pessoal a gente faz muito essa modelagem de job title. É a mesma coisa com o mesmo nome. E aí parece que as pessoas falam, você falou da mentira, eles falam, mas parece uma fraude. Eles usam muito essa palavra comigo. Parece uma fraude, Thaís. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou sempre ler vagas. Falei, então vamos fazer assim? Vamos ler mais vagas com esse nome, e aí ela vê que ela fez tudo. Ela, não, eu sei fazer tudo, eu fiz tudo. Eu falei, tá vendo? É só um outro nome, né? Exatamente. É uma bela de uma desconstrução. É uma desconstrução, assim, muito grande. Você tem que estar aberto pra mudar de mentalidade. Thaís, eu vi um americano especificadamente, ele trabalhou numa empresa, onde nessa empresa eles mandaram um satélite pra Lua. E ele não teve nada a ver com isso, mas ele colocou aquilo com a coisa mais linda, como que a empresa mandou o satélite para a Lua e ele conseguiu um emprego para ganhar $200 mil, né? Porque ele usou essa experiência e ele soube utilizar, soube se vender. Não, eu trabalhei em tantos anos fazendo isso aqui que não tinha nada a ver com o emprego atual. Eles pegam o resultado da empresa naquele ano que ele estava na empresa. Ele não teve nada a ver com o departamento, com a área, e ele usa. Eu também vejo isso, eu fico, gente, como eles são pra frente, né? Foi um tapa na minha cara, dizer, Gabriela, não se ache pouca merda, não. Olha, o brasileiro quer ser faixa preta nas coisas. Eu acho que também tem uma outra coisa. Se a gente não sabe tudo muito a fundo, a gente não sabe. E eu falo, meu querido, o americano, se vir passar o nome do software no Ads da TV, ele já vai colocar que ele é familiar. Entendeu?
Temos que aprender a ser assim. Ele, não é? Ele é família. Aí você fala, ai, a família me conta negócio. Não, eu vi numa propaganda da TV. É basicamente isso. E a gente quer saber, quer ter trabalhado, quer tirar certificado, sabe? O brasileiro é muito apegado, assim, num nível mais aprofundado, que eles não se aprofundam, não. E eles mentem, gente. Ó, a gente atende americano, a gente atende pessoas de todas as nacionalidades. Claro que o nosso público-alvo é brasileiro, mas a gente atende muito americano. Eles mentem. Ele fala, a vaga tá pedindo, não, pode colocar. Eu falo, mas não, pode colocar. Aí fica, meu Deus. Gente, chocada. Mente, não é pouco, não. Chocada. E eu queria saber sobre networking agora. Porque no Brasil tem essa crença, né? Talvez não seja tanto crença, mas do quem indica, que é a principal facilitador, né? Pra você conseguir uma vaga, às vezes, em certas empresas, certos cargos de liderança, né? E aqui eu queria saber como os brasileiros têm lidado com essa questão do networking, porque como a gente é imigrante, é tão difícil você chegar aqui sem conhecer ninguém, tentando se colocar, né? Quais são as estratégias que você usa com seus clientes para utilizar isso em favor da pessoa que está tentando uma vaga? Perfeito. Carla, 90% dos meus clientes não conhecem ninguém que trabalha aqui. Eles acabaram de chegar, ou chegaram há pouco tempo, o primeiro emprego, assim, 90%. Então, depender de networking não é uma opção. É isso que eu falo pra eles. Sabe, no Brasil, tem muita gente que depende do networking e eles sofrem com isso porque tem muita gente com 20, 10, 30 anos de carreira, que eu tenho pessoal mais maduro, né, de idade, que nunca fez uma entrevista, porque era sempre puxado de um trabalho pro outro. Eu tava trabalhando, meu gerente saiu, me levou junto, aí depois o outro me levou, fui convidado, e aí eles chegam aqui e eles ficam, assim, arrasados de ter que fazer um processo seletivo, tá? O ego deles, assim, ó, triturado. Então, o que eu acho? Aqui também existe o que indica, não vou falar que não. Mas o que eu vejo de diferença é que no Brasil tem vagas que só serão preenchidas por indicação, que eu acho uma tristeza. Aqui não. Aqui a indicação vai te levar a ser visto pelo RH. Ponto. Não é garantia nenhuma que você vai conseguir essa vaga. Então, o que eu acho legal é que não existe. Não vou falar que não existe, porque a gente não pode generalizar, mas eu quase não escuto falar de vagas que vão ser preenchidas somente por indicação. A indicação é que ela te faz chegar até o RH. Então é maravilhoso, né? O que eu ensino? Primeiro de tudo, que as pessoas estão muito mais abertas aqui a te ajudar e a te escutar e responder do que a gente imagina. Então, se você manda uma mensagem para um americano, elogiando ele, falando da jornada, vamos marcar o café, eles marcam. E vai ser assim, um diretor, um vice-presidente, uma pessoa super importante que você acha que nunca teria acesso. Porque eu acho que as pessoas aqui são mais acessíveis, né? Eu acho que no Brasil essa coisa de nível hierárquico acaba virando quase uma classe social, né? Uma questão de ego. Nossa senhora, assim, no Brasil, gerentes não falam com o pessoal de base. Eu nunca nem tinha visto um diretor no Brasil. Você deve ver eles, né? Porque eles põem prédios separados, inclusive. Enquanto aqui nos Estados Unidos, não. Aqui eu vejo que eles são, é só um título, é só onde ele chegou por alguma experiência e meio que ele se sente na obrigação de mentorar outras pessoas. O que eu acho legal, por que eles são tão mais abertos a networking? Porque tem a cultura da mentoria. Né? As empresas têm essa cultura de mentorar as pessoas mais altas, sempre mentoram pessoas que estão chegando lá também. No Brasil, não. No Brasil, você chegou lá, você fica quietinho, senão a pessoa pega teu trabalho, né? E é aquela questão que você falou no início, né? Da pessoa, às vezes, querer guardar pra si, ter o medo do olho gordo, das questões sociais, das pessoas acharem que a pessoa tá se achando. Prejudica em várias esferas, né? É muito amplo essa coisa cultural, né? A crença limitante. Então aqui eles são muito mentores. Você chegar e falar, olha, você pode me mentorar uma vez por mês? Ele vai te encontrar uma vez por mês, não importa o nível que ele é. Eu acho isso o máximo. Então o que eu indico? Às vezes o pessoal, pro brasileiro que acabou de chegar, tá com vergonha do inglês, né? De se jogar. Manda mensagem pros brasileiros. Tem muito brasileiro querendo ajudar. Ele só não sabe como ajudar, ou ele não teve a oportunidade de ajudar alguém ainda. Ajuda ele a te ajudar. Eu falo pra eles, ajuda ele a te ajudar. Então, procura pelo LinkedIn pessoas que estão na empresa que você sonha, e aí manda mensagem pra todos eles. Procura brasileiros que já estão nos cargos que você tá também. E manda mensagem pra eles. Eu acho que é tudo como você faz. Você também não pode mandar uma mensagem falando:
Oi, Carla, tudo bem? Acabei de ver que você trabalha nessa empresa, tem uma vaga, você pode me indicar? Mas que você possa? Você concorda que você tem mais o que fazer? Que você vai olhar e falar, tá de sacanagem, né? Nem te conheço. Nem te conheço, exatamente. E assim, pode ser que todas as empresas pagam muito bem, né, por indicação. Às vezes a Carla tá num mês que ela tá precisando de uns $2.000 a mais, ela vai ver o currículo, vai indicar, mas raramente ela vai fazer isso. Então, o que é o indicado, né? Oi, Carla, tudo bem? Nossa, que bacana, eu vi que você trabalha aqui nos Estados Unidos há alguns anos. Eu acabei de chegar, tô buscando referências de pessoas que já chegaram lá pra me inspirar, gostei muito da sua jornada. Você topa conversar 15 minutinhos, queria saber como é que foi pra você. Meu, na hora, eu vou responder Olha que essa pessoa. diferença. Na hora. Você vai pedir depois uma indicação? Você vai tentar o caminho? Claro que você vai. Mas você tem que mostrar primeiro que você se inspirou de alguma maneira. Porque a gente é humano, a gente gosta de ter a purpurina, né? De jogar o confetinho. Então eu falo que primeiro joga o confete. Depois você pensa em alguma coisa benéfica pra você. E aí, alimentar. Eu acho que uma coisa também que eu falo muito pros brasileiros é: não espere que a Carla vai falar comigo no WhatsApp todo dia. Ela não vai, né? Ela vai falar comigo e depois, se eu não mandar mensagem daqui 20, 30 dias, a Carla nem vai lembrar quem eu sou. Mas tá tudo bem eu mandar mensagem só daqui um mês, né? Alimenta esse networking daqui um mês, porque o brasileiro é muito 880. Ou você tá na casa com a pessoa fazendo churrasco, respondendo WhatsApp todo dia, ou você não fala com a pessoa. A gente não tem esse costume de networking mesmo, de pessoas de rede de contato, de fazer um check-in de vez em quando. Então eu falo muito sobre isso, que eu acho muito importante. E também eventos. A gente tem tanto evento legal, acessível aqui nos Estados Unidos, e grandes portas que eu abri, grandes portas de pessoas que eu conheci também, foi através de eventos da minha área, eventos da minha cidade, eventos das empresas, career fair, sabe? Tem muito evento. Então, das pessoas estarem nesses eventos, porque tem eventos gratuitos, tem eventos online, a gente tem eventos de todos os tipos possíveis e imagináveis. Lá é o lugar de conversar com pessoas da mesma área que você, às vezes da mesma indústria, né? E aí já é fomentar um networking futuro. Então, eu acho que aqui funciona muito mais o networking, porque é networking de verdade. Não é só me indica e acabou. Eu vi muita coisa no Meetup pra Career Fair. Eu confesso que eu nunca fui, mas como que são essas Career Fairs? Career Fairs tem de todas as maneiras. Tem empresas que fazem a Career Fair delas. Então, por exemplo, Embraer, Boeing, as grandes aerolinhas, né? Elas têm a Career Fair específicas delas, onde elas colocam quais são as áreas que elas estão precisando. E aí, é um recrutador. Ele começa explicando sobre a empresa, quais são os benefícios. Depois, eles quebram em salas das áreas específicas com alguns hire managers, com outras pessoas de recrutamento. Então, é bem legal. E tem as presenciais das cidades, geralmente é de county, de cidade ou de agências de recrutamento, onde eles trazem algumas empresas e os recrutadores vão estar lá buscando os talentos que eles precisam. Então, é muito interessante. E por mais que às vezes a empresa não tenha agora uma vaga que você precise, é um contato, né, com alguém daquela empresa. Pode ser que abra logo em seguida. E eu acho legal dessas feiras, Gabi, é que você já faz uma entrevista basicamente na hora. Uhum. Se ele tiver uma vaga. E de uma forma informal, que é melhor ainda, porque aí você não fica naquele nervosismo, né? Exatamente. Já praticamente é uma entrevista, ele passa cartão, telefone, já te liga depois. É muito mais acessível. O recrutador fica mais acessível até você. Então eu acho incrível. Eu acho que todo mundo tem que buscar fazer e participar desses eventos Career Fairs também. Mas não se movimentar, né? Vocês viram que não tem nada de networking que vai vir até você. Exato. Tudo que eu falei aqui é você que vai atrás, você que investe tempo, você que investe ali um pouquinho de dedicação e aí faz dar certo. Tem que parar com essa mentalidade de que eu vou estar aqui, eles vão ver meu LinkedIn, vão ver quem eu sou e vão me encontrar. Ninguém vai te encontrar, né? Se você não estiver aí se colocando, ninguém vai te ver. Outra mentalidade do brasileiro. Eu tô incomodando. Eu falo, eu não quero incomodar, né? Porque a gente tem essa. Tanto que quando a gente vai visitar alguém, a gente não fala, obrigada, desculpa qualquer coisa. Não. Eu falo, gente, o brasileiro tem que tirar isso da fala. É uma insegurança. É uma insegurança. Essa coisa do incomodar. Eu falo, eles vão só ignorar, gente. É a vida que segue, não te conhece, vai fundo. E você acha que essa insegurança vem, às vezes, do nível de inglês? Ou é uma questão cultural?
Às vezes uma cultural. dificuldade de se vender, achando que não é bom o suficiente. Fala um pouco da personalidade dos clientes que aparecem para você. E até a questão das dificuldades, né? Eu acho que você comentou com a gente numa conversa anterior sobre desalinhamento de casais, insegurança do inglês para as mulheres. Pode falar um pouco sobre isso? Com certeza. Eu não acho que é uma crença só do inglês, porque a primeira coisa que eu ensino é fazer com brasileiro. Justamente para não ter a crença do inglês. E se você vai falar primeiro com o brasileiro, então não tem. Eu acho que é uma crença realmente do incomodar. A gente tem um medo de incomodar, de achar que tá sendo too much, tanto que não faz follow-up, né? Ai, vou mandar outra mensagem, meu Deus. Fala, gente, a vida tá corrida. Às vezes a pessoa só não viu, sabe? Você achando que você tá sendo personagem principal na vida da pessoa. Você não tá, né? Então, a gente tem uma segurança muito grande. E aí eu acho que são vários pontos que o brasileiro precisa pensar como casal, como família. Quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, né? Eu, você, Carla, Gabi, a gente veio tudo solteira, né? Vocês também vieram solteiras. Gabi, eu vim, assim, tava namorando, mas solteira, assim, que eu digo que não era casada ainda, com família pré-estabelecida. E como eu falei pra vocês, eu não tinha aquela ideia de carreira de longo prazo, gente. Então eu acho que quando você sai de um país, meio que o país te obriga a pensar um pouquinho no longo prazo. De mas por que eu tô fazendo isso? Eu acho que os porquês aparecem um pouco mais na nossa cabeça de qualquer movimento que a gente faz, que quando a gente tá no Brasil não aparece. Porque no Brasil, gente, tudo é coberto pelos amigos, pela família. Então qualquer falta, qualquer porquê não resolvido, a gente vai pro churrasquinho de família e esconde, né? E eu acho que aqui fica tudo muito escancarado, o que a gente é, o que a gente sente. E isso pesa muito na busca profissional. Mas assim, pesa demais. Então, quais são as características assim dos brasileiros que a gente atende? Tem muita gente bem resolvida, que eu acho isso bem legal também. Não vou falar que não, mas tem muita gente bem resolvida. Eu amo minha carreira, eu quero prosseguir, só não sei como. Ótimo, vamos lá. E aí, segurança é mais com inglês, é com confiança, se vai competir com o americano, coisas super trabalháveis, treináveis, e vamos lá. Tem a pessoa que não sabe nem o que ela é. Eu acho que essa que é o mais difícil. Tem muita gente que chega aqui e perde a identidade, porque a identidade era o trabalho. Então ela colocava a identidade dela no trabalho. Então ela era aquela pessoa. Tanto que tem aquela pessoa que fala, nossa, se eu parar de trabalhar, eu morro. E aí ela basicamente isso, ela chega aqui uma plantinha murcha. E aí é muito difícil trabalhar com ela, porque ela não consegue, ela não sabe o que ela tá passando ainda. Assim, vou falar com clareza, eu tô aqui há quase 11 anos, eu converso com muitas pessoas, vejo muitas pessoas, eu consigo já entender o ciclo que ela tá. Mas às vezes ela mesma ainda não entendeu o que ela tá passando, que é essa falta de identidade que ela colocava no trabalho, que quem ela é ela sem trabalho. E aí às vezes o marido ou a esposa, né, já conseguiu o trabalho. Geralmente são os maridos, né? Eles vieram transferidos ou eles conseguiram um pouco mais rápido, porque o homem tem a segurança, nossa, a autoestima, né, que a gente sabe lá em cima, vem com até demais. Posso contar umas histórias pra vocês, mas tem gente, já peguei cliente, gente, assim, homem, 25 anos, formação, sem experiência, trabalhava numa hamburgueria e queria emprego de 200 mil no TikTok. Gente, chocada. E aí eu falei, meu querido, também quero, né, que você vá chegar lá, você vai, mas você só tem a sua formação, entende? Não tem como, sabe, pra agora é de 25 a 28 dólares por hora. Infelizmente, sabe, o que a gente vai conseguir, a sua metodologia não funciona. Enquanto uma mulher fala, 15 tá bom, né? Enquanto a mulher tem essa segurança, então eu acho que essa coisa da identidade da mulher bagunça muito, às vezes por já ter família, tem muitos casais desalinhados com a expectativa profissional, porque quando eu acho que o casal, quem vem de casal, por exemplo, só o casal, eu vejo que às vezes a mulher perde essa identidade ou não, e ela não fala com o marido dela, ela não comunica, ou por não saber, ou por vergonha mesmo. E eu vejo muita mulher não querendo trabalhar logo de cara. Ela queria primeiro se entender, ela queria primeiro deixar os filhos mais acomodados, né? Quando vem com família, com criança, queria primeiro acomodar os filhos na escola. Entender a comunidade, né? Fazer amigos. E depois essa busca do trabalho. E aí ela não comunica. Então eu vejo muitos casais e famílias desalinhadas.
E aí cai sempre no profissional, gente. É impressionante. Cai sempre no profissional, porque aí vai ser uma renda, talvez, que ela queira trazer, mas que ela nem precise trazer. Às vezes a gente vê que o marido ganha bem, sabe? Ela fala pra gente o quanto ganha, o que faz. E ela tá indo pro Brasil, tá vindo visita aqui. Você vê que ela não precisa trabalhar, mas aquela pressão social de se eu não tô trabalhando, eu não sou útil pro mundo, né? Ou o meu marido acha que eu não tô fazendo nada. E olha, tem esse perfil também, eu acho que cada vez mais frequente, infelizmente. Muita gente que não tem coragem de mudar de carreira, quer muito mudar de carreira, mas às vezes não tem coragem, porque, mas eu estudei todos esses anos, eu investi. Mas se você não gosta, agora é a hora, sabe? Olha só, uma nova oportunidade. Só que aí a pessoa quer começar lá de cima na área nova. É um Aí desafio. aí não tem como, sabe? Aí o passo pra trás é necessário, uma área nova. Então, assim, não existe, gente, nenhum brasileiro sem alguma insegurança, sem alguma coisinha que está esbarrando ali no profissional dele, que ele acaba trazendo pra gente, que a gente precisa conversar e meio que cuidar disso junto com ele ali na conversa, sabe? No acolhimento. Mas, por quê? O brasileiro. Agora falando, né, do brasileiro. O brasileiro tem identidade no trabalho. Acho que é por isso que a gente é loyal. Muito fiel ao trabalho também. As pessoas brasileiras não se reconhecem sem trabalhar. Eles não sabem que eles são sem trabalho. E tem gente que fica apavorada porque vai ter um gap de 3 meses no currículo. Como se fosse a pior coisa do mundo. Como se fosse acabar com a carreira dela, sabe? É bem Eu tenho mais de um ano. E saindo de uma bartender pra uma vaga aqui de project management, que não tem. Como assim? Tudo é possível. Não, tudo é possível. A gente já recolocou mulher com 10 anos de gap porque foi cuidar dos filhos. A gente tá com uma mentorada agora que ela é babá de 18 anos. Nossa. Que a gente tá trabalhando com ela e ela vai conseguir, eu tenho certeza. A gente tem umas histórias assim fantásticas. E é legal porque, como já passou muita gente por nós, né? Eu sempre posso trazer. Quantos anos de gap você tem? Eu tenho um cliente que tinha isso aí e conseguiu. Vamos lá, eu posso te mostrar, sabe? Então, esse que é o legal também. Mas eu acho que o brasileiro precisa olhar um pouquinho mais pra dentro. A gente não olha. A gente ainda não tem a cultura de, nossa, parece que muita gente faz terapia. Cuida nada, gente. Cuida nada. Ainda estamos precisando olhar um pouquinho pra dentro, principalmente nessa fase de mudança, e entender que é muito difícil. E também, gente, ter prazo realista de adaptação. O brasileiro acha, gente, que vai chegar aqui e em 3 meses a vida tá pronta. Eu amo essa positividade. Thaís, tem um dado que a gente já trouxe, a Carla, a gente trouxe aqui várias vezes, né, conversando com mulheres em carreiras, que é o seguinte: mulher, a gente olha a vaga, a gente precisa dar o match 90% a 100% para aplicar. Homens, eles estão nos 40%, 60%, eles aplicam, e essa confiança que eles têm faz com que eles consigam a vaga. Enquanto que as mulheres... E também tem a questão de negociação de salário. Focando na mulher agora, o que você pode nos falar sobre a nossa confiança na hora da aplicação e na hora de pedir um aumento de salário? Mulher, ela é muito analítica, não é? A mulher, ela quer que todos os pontos estejam alinhados, que ela saiba tudo. Eu acho que é porque nós somos mais analíticas, vamos assim dizer, né? Eu não acho que é nem só confiança, eu acho que é característica mesmo. E aí, realmente, o que eu tenho de mentoradas que não aplicam com medo de ser chamada para entrevista. É nesse nível. Assim, eu vou conversar com elas e dizer como tá as aplicações. Não tô conseguindo aplicar ainda. Eu tô morrendo de medo de ser chamada pra entrevista. E aí eu não sei se eu sei fazer tudo. Se eu vou conseguir explicar o que eu fiz. E aí a gente vem e fala, vamos aplicar junto então, vamos lá. Ou eu não encontro vagas com tudo que eu sei fazer. Vou falar com elas. Não, eu sei. Aí tem que sentar e trabalhar um pouco com elas. Então a gente tem um trabalho melhor. Sim, com as mulheres, são poucas as que são bem decididas, alinhadas, e é engraçado porque as que são muito decididas profissionalmente, você vê que é aquela mulher que tem energia masculina muito forte, assim, extremamente forte, não quer ter filhos, não quer ter família, sabe? Tem outro lado desalinhado ali. Tem um outro lado meio desalinhado, mas por isso que ela é tão confiante na parte profissional.
né? Também não cabe a nós falar pra ela o que tá, a gente só observa, a gente só ajuda na parte da carreira. E de salário, elas têm muito medo de negociar. Nossa, mas tenho medo de negociar, elas já chegam assim, olha, Thaís, consegui oferta, tá ótimo. Só ver se tá tudo certo a parte do contrato, sabe? Porque eu já achei ótimo, me pagaram exatamente aquilo que eu pedi. Eu falo, não, eu negocio todos. E a gente sempre consegue alguma coisa a mais, nem que seja salário, férias, bônus, qualquer coisa a mais, a gente vai conseguir. O que é Os reasonable? homens, O que é reasonable? Por exemplo, se tem uma oferta de 100 mil, mas eu quero 120. É ok? Eu até falo, 20%. Até 20% dentro do escopo, se você conseguir provar por dados, pesquisa e tudo mais, tá tudo certo. Ok. Até 20% aí é totalmente ok. A gente já negociou até 40% a mais, Gabi. Depende realmente, assim, porque às vezes eles oferecem muito baixo, às vezes tá muito fora da área geográfica, às vezes era pra fazer X, aí você vai na entrevista 3x a função, e eles gostaram muito de você. Então, assim, tudo tem que ser observado, né? Mas a 20%, até pelo menos 20% de negociação, eu sei que tem room, sabe? Eu sei que dá e a gente sempre vai tentar. Mas o que eu vejo? 80% das mulheres não querem negociar, 20% estão abertas, enquanto dos homens é o contrário. 80% querem negociar, merecem mais, bora lá, já chega, Thaís, vamos negociar, e 20% não querem e tem a insegurança, né? Então, é muito discrepante, gente. Assim, é totalmente discrepante. E é por isso que a gente tem um projeto social aqui na Carreira USA que a gente negocia salário de mulher gratuitamente. Nossa, Não precisa ser nossa cliente, não precisa ter feito nada com a gente, é só chegar no nosso Instagram e falar, no YouTube, por onde for, falar, consegui uma oferta ou tá pra chegar a minha oferta, e a gente negocia o salário dessas mulheres justamente pra Você não vai conseguir fazer acreditar. essa mulherada ganhar mais. Quando eu consegui a minha última vaga, eu cheguei a entrar em contato com a sua equipe. Só que eu já tinha aceitado. E eles falaram assim, meu Deus, você não era. E eu não negociei direito. Tipo assim, eu consegui, eu acho, né, um salário bom e tal. Mas eu tive esse impulso de tomar uma atitude e pedir ajuda pra negociação depois que eu já tinha aceitado, sem negociar. Acontece isso também. O pessoal fala, ai, me ajuda. Aí eu falo, claro, até quando você tem pra responder? Ela já assinei. Exato, foi o meu caso. Esse já. Exato, então eu sei aí bem não tem como é. como. Medo de perder, né? Medo A de mulher perder. tem medo de perder a oferta. Ela recebeu a oferta, ela tem muito medo de perder essa oferta. Exato. E a gente não negocia de jeito, gente, pra perder. A gente, em 5 anos de carreira USA, a gente teve 6 ofertas negadas. Uhum. Até agora. Então, assim, muito bom de tudo que a gente negocia, porque eu não sou agressiva na minha negociação. Eu sou negociadora, eu sou influenciadora, mas eu não sou agressiva. A gente sabe até onde a gente pode ir, inclusive até o ponto de parar. Tem oferta que a gente não consegue nada. Uhum. E aí a pessoa deixa bem claro que aquilo, pronto, acabou, ainda é uma boa pra pessoa. A gente fala, não, vai lá, aceita, né? Ou a pessoa drop it. Mas é o como, né? A gente negocia, mas a grande maioria a gente consegue alguma coisa. E a mulher tem muito medo, Sim. muito medo. Imagino. E, Thaís, a gente gosta sempre de trazer livros, né? Porque a gente quer, a partir desse podcast, incentivar o hábito da leitura. E eu gostaria de saber se você tem algum livro ou frase, assim, de algo que você leu, algum autor que te inspira, que você traz para o seu dia a dia, para sua vida, como uma lição, assim, que você gostaria de compartilhar. Ela assim, gente, eu tô grávida, então o nome de livro com nome de pessoas não é uma coisa que tá vindo na minha cabeça muito agora, mas eu vou tentar lembrar, tá bom? Eu fiquei, meu Deus. Eu li um livro esse ano que foi o que mais me marcou. Eu fiz um clube do livro com os meus mentorados, que é O Poder do Carisma. Amo. É muito bacana. Depois passo certinho pra vocês, é uma autora americana. E mudou a minha visão sobre esse jeito do brasileiro de ser friendly, sabe? Do jeito que a gente é quente. Gente, é carisma. E eu achava que carisma é só ser legal. Não, carisma é também ser confiável. E aí, esse livro, assim, fez um boom na minha cabeça. Eu acho que todo mundo que mora aqui nos Estados Unidos deveria, ou mora fora, deveria ler, porque mostra como diferentes tipos de personalidades lidam com esse carisma. Eles colocam até Jesus, gente. É muito legal. Até mostram como Jesus era carismático e todo mundo era aberto pra ele, a postura. E esse livro mudou, assim, a minha postura até contra os americanos, de saber
como eu calibro, porque eu acho que essa coisa de comportamento é o que a gente mais tem receio, não é? Quando a gente começa no emprego novo, se a gente vai ser muito expansivo, porque a gente é expansivo, tem que tomar cuidado com isso. E de ser você mesmo, mas sem ser too much, né, pra eles. Mas o que é o too much pra eles? E esse livro, como é de uma autora americana, gente, e fala muito de carisma, assim, mudou a minha visão. Eu vou deixar certinho pra vocês, depois vocês deixarem na descrição do podcast. Mas eu acho que foi um que mudou a minha visão de tudo esse ano. Eu amei, 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 amei. E tô recomendando pra todo mundo. Ótimo. Thaís, teve algum ponto que a gente não abordou e que você acha que é essencial e que você queria deixar essa mensagem? Eu acho que é de fazer todo brasileiro, toda brasileira que escutar esse podcast acreditar que eles têm um lugar no espaço corporativo americano, sabe? Que eles são capazes de alguma coisa melhor, que eles podem sim chegar aonde eles quiserem. Eu acho que falta pessoas falando isso ainda, porque não importa se você tem pouca carreira, muita carreira, a gente tem um espaço. Todo mundo começa de algum lugar, não é? Ninguém veio pra ser um zero esquerda aqui no mundo. Deus não olhou pra você e falou: esse vai ser o zero esquerda. Eu acredito que seja assim, todo mundo nasce, né, com um propósito, com talento, com um monte de coisa. E é de você colocar isso a serviço, é você colocar isso a jogo. Então, do brasileiro acreditar um pouco mais, ainda falta acreditar. E da gente ser mais paciente. Ninguém, gente, dá certo nos Estados Unidos de um dia pro outro. Ninguém dá certo em 3 meses. Ninguém dá certo em 1 ano. As coisas não são tão rápidas, porque eu acho engraçado que parece que só tá difícil porque tá nos Estados Unidos. E aí eu falo, gente, mas no Brasil a vida de vocês era tão fácil assim? Porque a minha não era. E aí eles começam a se lembrar. Não era, é verdade. Eu pegava transporte público, era tantas horas, era trânsito, era roubo, era isso, era aquilo. Parece que quando a gente tá aqui nos Estados Unidos, a gente esquece o tudo de difícil que a gente viveu no Brasil. E parece que aqui tem que ser tudo muito fácil, porque é os Estados Unidos, né? E não é assim. Então, de entender que as coisas levam tempo, os processos levam tempo, mas que se você respeitar o tempo do processo, vai dar certo. E outra Sim, coisa, também Thaís, acho. essas dificuldades que a gente passa no Brasil, que a gente passou, né? Eu já morei na França também. É bem diferente, né? Viver aqui, viver em qualquer outro lugar que eu já vivi. Já morei em vários lugares. E nunca tive uma vida tão fácil. A vida que eu acho fácil. Eu acho uma vida tranquila, né? Muito, muito tranquila, muito fácil de se viver. Eu acho que essas dificuldades que a gente passou em outros lugares, né? No Brasil especialmente, eu acho com trabalho, com locomoção, com estudo, né? Que é diferente, aquela coisa que a gente tem que se provar o tempo inteiro, que a competição é tão grande, poucas vagas, muita gente para uma vaga só. Eu acho que tudo isso constrói, né? Isso é uma construção que a gente vem fazendo. Essa construção te fez estar aqui. Essa construção te trouxe até esse ponto onde você está iniciando novamente esse novo ciclo. Então não pense que você não tem nada. Você tem tudo que você precisa para começar na melhor forma possível. Toda essa experiência, ela Exatamente. Por isso que eu fui chamada de resourceful. É porque a gente traz essas coisas, essas experiências que na nossa cabeça não são tão relevantes, mas que na verdade vai ser um diferencial, né? Então, acredite E a gente parece um monte de criança mimada. Porque eu falo que a gente parece que o pessoal, quanto mais velho vem, mais difícil realmente fica. A gente é mais rígido, né? Depois, com o passar da idade, a gente é mais exigente. E aí parece que os problemas ficam muito maiores, mas na verdade eles não estão maiores. A gente passou por problema, quer dizer, muito maior antes, mas por agora talvez você tá mais rígido, fazia tempo que você não tinha esse problema, essa situação, né? Aí a gente parece um monte de criança mimada, criança frustrada, que quando frustra, chora. Eu falo que o brasileiro é quase desse jeito. Eu falo, não pode. Exato. Tem que ser mais firme, né? Tem que entender que... E tem que ser o brasileiro que não desiste nunca. Uma coisa que eu falo que o brasileiro só não desiste nunca no Brasil. Porque aqui o que eu vejo de brasileiro desistindo todos os dias, de carreira, sabe, de uma vida melhor, de se conformar com pouca coisa, de escutar as pessoas erradas, eu acho muito triste. Então é da gente também ser o brasileiro que não desiste aqui nos Estados Unidos, sabe, até fazer dar certo. É isso aí. Thaís, outra pergunta de praxe do nosso episódio é: se a sua vida fosse um projeto, qual o nome seria desse projeto?
Eu e todas as minhas fases, eu e todos os meus ciclos, eu e todas as minhas versões. Eu acho que seria alguma coisa assim. Eu e todas as minhas versões. Ótimo. É a Thaís que vai se renovando a cada fase da vida, né? Aberta Muito. para novas Thaís. fases. Cada coisa que eu passei me fez eu me tornar uma nova versão. E eu amo todas elas. Todas elas foram importantes, sabe? Pra Thaís, versão hoje, atual, tá do jeito que ela tá. Isso me mostra também que você não parou aqui, que você não tá. Esse aqui não é o ponto final. Na verdade, tem outras Thaíses ainda, né? Que vão se descobrir, que vão crescer, que vão se desenvolver e que vão criar coisas diferentes. Tem uma super a caminho aqui, que eu tô doida pra conhecer. Thaís Mãe chega em 3 meses. Thaís e eu tô, Mãe! Quem vai ser a Thaís Mãe nos Estados Unidos, sabe? Porque eu já vivi a CLT, empreendedora, a imigrante. Eu falei, agora, olha, outra fase, outra versão, né? Ai, E você vai ver. Eu sou mãe, né? Então você vai ver como a vida muda a partir disso. É incrível. Mas, Thaís, muito obrigada mais uma vez por ter aqui conversado com a gente, participado do nosso podcast. Nossa, eu amei essa conversa. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aí buscando por uma direção, né? Por uma forma de se recolocar. Você quer colocar as informações aqui das suas redes sociais, do seu... A gente vai colocar também o link do seu site na descrição do vídeo. Mas como é que as pessoas podem te encontrar? Por favor, primeiro a gente tem conteúdo diário no nosso Instagram, então é @ThaísCarreiraUSA, e agora tá nascendo @CarreiraUSA, totalmente em inglês, pro pessoal ajudar outros imigrantes também, mas lá tem conteúdo diário. A gente tem o nosso YouTube também, Thaís May nos Estados Unidos. Eu coloco um vídeo semanal para todas as pessoas, um conteúdo mais técnico. A gente tem aula semanal também gratuita, que é o Carreira USA Class pelo YouTube, toda sexta-feira, meio-dia. Então, tem muita coisa, gente, gratuita para vocês já conseguirem. Tem muito depoimento das pessoas que já conseguem, porque eu sei que nem todo mundo consegue investir quando chega, consegue investir depois, mas a gente faz de tudo pro brasileiro já ter essas ferramentas em mãos. Então, o Instagram é @ThaísCarreiraUSA, o LinkedIn também, tô como Thaís May. Gente, eu tô em todas as redes sociais. Botou Thaís May, Carreira USA e vocês vão me encontrar. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer conversar com você. Te vejo. Obrigada a vocês, gente. Mas, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchauzinho.